A palavra de Deus fala em Mateus 10, 28, um texto interessante sobre essa questão da diferença. O que é o espírito? O que é a alma do ser humano? A Bíblia fala em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo. Jesus falando, para os seus discípulos e para as pessoas que ouviam a sua palavra. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você vê que Jesus faz uma distinção aqui entre a alma e o corpo. Isso mostra que o ser humano ele é uma unidade, não há uma divisão, eu sou uma coisa só, mas eu tenho no meu ser um aspecto físico, que é o meu corpo físico, essa parte visível, que é a musculatura, sangue, nervos, etc., músculos, que é a minha condição física. Mas eu não sou apenas o meu corpo, apenas a minha condição física. Eu tenho um aspecto imaterial, não físico, que é o meu espírito ou a minha alma. E a Bíblia está falando aqui, há outros textos que dizem, em Eclesiastes capítulo 12, também fala que o pó, o corpo do homem, o pó torna para a terra, o corpo físico volta para a terra, que é pó, e o seu espírito volta para Deus, que o deu, diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Você pode ler lá depois. Quer dizer, o meu espírito, a minha alma, a parte não física do ser humano, o teu pensamento, por exemplo, ele é físico, dá para pegar o pensamento, dá para manipular o pensamento fisicamente? Não dá, porque o pensamento é algo da mente e a mente é espiritual. A mente não é o cérebro. O cérebro é o instrumento físico através do qual a mente se expressa. Assim como um computador, o programa do computador não é o hardware do computador, a parte física do computador. O programa é a parte mental, vamos dizer assim, entre aspas, do computador, mas precisa da parte física para funcionar. Sem a parte física não funciona, mas são coisas diferentes. O software não é o hardware, E assim, a mente não é o cérebro, mas precisa do cérebro para poder se expressar no mundo. E a tua alma, o teu ser interior, o teu íntimo, é espírito. Existe uma discussão na igreja se o homem é corpo e alma, e se a alma é a mesma coisa que o espírito, ou se o homem é corpo, alma e espírito, com base em alguns textos, como 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso 23, a Bíblia fala, para Deus nos santificar no corpo, na alma e no espírito. E Hebreus 4 também há uma referência em que a palavra de Deus é uma espada que separa a alma do espírito. Com base nesses textos, alguns irmãos interpretam que o homem é uma trindade, vamos dizer assim, corpo, alma e espírito. Outros já entendem que alma e espírito são coisas sinônimas. Isso não importa. O que importa é que nós temos um aspecto físico e nós temos um aspecto espiritual dentro de nós, um aspecto não físico. E esse aspecto espiritual que Jesus aqui fala, a nossa alma, vai para Deus. Ou não, se você não for salvo, mas não é algo que fica na terra. Algumas pessoas perguntam, mas a alma humana não fica vagueando na terra? Não, não fica. A alma vai para Deus, ou vai para o lugar de espera do julgamento. O Senhor Jesus está aqui, o texto de Mateus 10, 28 é muito claro. Quer dizer, o espírito não é algo que está aqui que eu posso invocar através de um médium, por exemplo, como nós vemos em algumas práticas. Isso não acontece segundo a palavra de Deus, porque nós vemos na parábola do rico e do Lázaro
que não há acesso entre o mundo, né, daqueles que partiram e este mundo, não há nenhuma ligação entre essas duas realidades. Então, o espírito, quando eu morro, o corpo fica na terra esperando o dia da ressurreição e a alma vai para Deus, como Jesus falou para o ladrão da cruz no dia em que Jesus estava morrendo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, quer dizer, quando o homem que crê, o homem que é salvo, crê, no momento em que ele morre, ele vai para o paraíso, né, que é o lugar em que ele vai aguardar a sua alma, né, o seu ser, né, o seu eu, vai aguardar a sua pessoa. A alma é a pessoa, o corpo é a parte física da pessoa, né? Mas a pessoa mesmo, o ser, a alma, por isso quando uma pessoa morre, você não fala que aquela pessoa está sendo velada. Você diz, o corpo de fulano está sendo velado, porque a pessoa não está mais ali, a pessoa foi para Deus. Pense e creia. Semana que vem, nós vamos completar esse estudo com a seguinte, esclarecendo esse ponto que eu abordei rapidamente aqui, para que você tenha uma clareza maior. O homem é corpo, alma e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa ou há uma diferença entre a alma e o espírito? Pense e creia.